E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é a região norte do Brasil e vamos tentar compreender e analisar a formação e constituição do território e sociedade desta região brasileira, ok? Quero iniciar aqui mostrando para vocês a divisão política desta região. Se a gente analisar aqui na imagem, nós vamos observar que a região norte do Brasil é formada pelo estado de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima. O texto ele ainda vai dizer que a região norte do Brasil é a maior região em extensão territorial. Tem uma área ali, mais ou menos, ali, em média, de 3.853.676,94, alguns quebradinhos, quilômetros quadrados. E de todo o território brasileiro, 42,27% é a região norte. Ok? Essa região também possui uma população de 17 milhões, um pouco mais de 17 milhões de habitantes, segundo o censo ali do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E essa região é formada por 7 estados, como nós vimos aqui, neste mapa. Então aqui nós vemos o mapa do Brasil e aonde a região norte se localiza. Ok? Nós vemos aqui também, percebemos que os dois maiores estados, é o Amazonas e em seguida o Pará. Tranquilo? A região norte ela tem uma característica muito intrínseca, tem uma característica muito particular. É uma região conhecida por dois aspectos principais. Primeiro, como nós vimos no slide anterior, é a maior região do Brasil. E segundo, é que nesta região concentra a maior biodiversidade do Brasil, graças à existência da floresta amazônica. Então, na floresta amazônica, nós vamos encontrar uma grande quantidade de animais, de plantas, espécies de plantas, e faz com que essa região seja muito rica em biodiversidade. O texto aqui no final, ele ainda vai dizer, mais da metade da floresta está localizada no território brasileiro. Mas como assim, professor? A floresta amazônica não fica só no Brasil? Não. Segundo o texto aqui, nós vamos verificar, nós vamos observar que a Amazônia, a floresta amazônica, ela tem uma seguinte subdivisão. Ela tem a Amazônia Internacional e a Amazônia Legal, certo? A Amazônia Legal é a localização da floresta amazônica somente em território brasileiro. A Amazônia Legal ela também pode ser chamada de Amazônia Brasileira. Então, a Amazônia Legal ela abrange também alguns estados fora da região norte, como, por exemplo, o estado do Mato Grosso e o do Maranhão. Por quê? Porque a floresta amazônica não está somente nos estados da região norte, ela abrange outros estados, como o Maranhão e o Mato Grosso. Certo? Então, a Amazônia Legal é a localização da floresta amazônica dentro do território nacional, dentro do território brasileiro. Já a Amazônia Internacional é onde a floresta amazônica localiza-se dentro do espaço terrestre. Se a gente for analisar até onde vai a floresta amazônica, ela vai muito além do Brasil. Ela abrange ali a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, Venezuela, as Guianas, Guiana Francesa, a Guiana Holandesa, o Suriname. Então, assim, a floresta amazônica ela abrange um território muito maior para além do Brasil. Se a gente for analisar os dados aqui, 7 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Internacional. Ela abrange 9 países, 50% do continente sul-americano, então metade do continente sul-americano é floresta amazônica. E o bioma, o bioma
dessa floresta é o bioma Amazônia, e é uma floresta equatorial, quente e úmida. Já aqui na Amazônia Legal, por exemplo, ó, ela abrange aqui, ó, 5 milhões de quilômetros quadrados dentro do território brasileiro. Então, dos 7 no total, 5 milhões é dentro do território brasileiro. Abrange ali 9 estados brasileiros. Aqui, ó, 59,9% do território brasileiro. Então, mais de 50%, quase 60% do território brasileiro é floresta amazônica. 56% da população indígena brasileira usa a Amazônia, a floresta amazônica, como local de moradia. Então, mais da metade da população indígena do Brasil mora na floresta amazônica. E 1953 foi criada no governo Vargas. Então, Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, criou a Amazônia Legal com o intuito de criar projetos específicos somente para a Amazônia. Então, basicamente regionalizou e reorganizou a Amazônia dentro do espaço brasileiro, ok? Seguindo aqui, vamos voltar um pouquinho na história para nós podermos entendermos um pouco melhor. Nós vamos voltar lá em 1870. Foi a partir de 1870 que a região norte do Brasil começou a receber um grande número de pessoas que se embreavam pela floresta à procura do quê? Da seringueira. Porque era através desta árvore seringueira que eles extraíam um látex, né? Que era esse líquido aqui, ó. Aqui o látex, ó. O látex, né? Como se fala, né? A seringueira, eles extraíam látex e eles processavam esse látex porque ele era utilizado para a fabricação de borracha. Lá em 1910, alguns anos depois, metade da borracha consumida em todo o mundo saía da Amazônia, saía da região norte do Brasil. E estimulando o crescimento da região, foram construídos os portos de Belém e de Manaus, que tinha como intuito, eram os únicos meios de transporte utilizados nesse período, e em grande parte até hoje, eram os rios. Então, para que essa borracha pudesse sair ali da região norte e chegar em vários lugares do mundo, eles utilizavam os rios da região norte, os rios da floresta amazônica. Então, foram construídos os portos de Belém e Manaus. Aqui a gente vê o Porto de Belém. Aqui a gente vê o Porto de Manaus, né? Além de outros portos em cidades menores ali da região norte. Continuando, a gente vai ver também que os rios, nesse período, foram as vias de circulação que viabilizaram a expansão exploratória dos colonizadores portugueses, se a gente voltar um pouquinho mais. Lá em 1800, por exemplo, os principais motivos dessa expansão eram o quê? A busca das drogas do sertão. O que eram essas drogas do sertão? Até destaquei aqui, ó. Eram a castanha, o cacau, o guaraná, o urucum e dentre outras, né? E também a captura de indígenas para evangelizar e escravizar. Eles adentravam aqui, ó, nós estamos vendo aqui, ó, esse aqui em roxo é o território português e esse é o território espanhol, e muitos portugueses em missão adentravam aqui através dos rios da região norte da floresta amazônica com o intuito de buscar essas drogas do sertão e capturar indígenas para evangelizar ou escravizar. Muitas vilas foram construídas, vilas, comunidades foram construídas nessas regiões. Ali, por exemplo, em Macapá, ó, aqui em Macapá onde eu estou circulando, ó, foi construída uma fortaleza de São José de Macapá. Macapá é capital do Amapá, né, com o intuito de proteger o território, porque o Portugal ele expandiu o seu território dentro das Américas através dessas missões, né, de busca por drogas do sertão e captura de indígenas para evangelizar e escravizar. Tanto que hoje na região norte, se nós analisarmos aqui em geral, o principal meio de transporte da população é através dos rios, através de barcos, né? Tanto que o texto ele vai dizer aqui que o principal meio de transporte para a população da região norte são as embarcações fluviais, né? Que utilizam os rios. E os rios da região norte,
em parte integrante da vida do habitante, né, dessa região do Brasil. As características dos rios amazônicos são favoráveis à navegação. Por quê? Porque muitos desses rios são rios extensos e volumosos e suas águas fluem lentamente, não são águas que fluem de forma rápida ou de forma violenta, né? São bem lento, bem tranquilo. Então a gente vê aqui, por exemplo, ó, isso aqui é como se fosse um ônibus para a gente, né? Então aqui, ó, as pessoas amarram redes aqui, levam mercadorias, viajam aqui, né? Ó, um barco que é utilizado como transporte escolar. Aqui nós temos o porto aí da região de Manaus, com várias embarcações. Essas embarcações vão para várias comunidades ali da região norte. Existem cidades da região norte que a única forma de se chegar é através de barco, né? Dos transportes fluviais, porque não tem estradas, né, ligando essa cidade a outras regiões ou outros lugares da região norte. A gente vê que também, como chegou muitas pessoas, né, a ocupação humana ali é até um pouco desordenada, né? Existem características diferentes, né? As pessoas têm uma ligação muito próxima com o rio. Então, é muito comum a gente ver casas, por exemplo, às margens do rio ou sobre os rios, né? Aqui nós estamos vendo a periferia de Manaus, né? E aqui a gente vê, ó, casas construídas às margens do rio ali, Rio Amazonas. E também, por exemplo, ali, ó, tem uma estrutura já preparada para quando chegar o período de cheia, o rio enche e não alaga as casas, né? Elas já são suspensas. Aí, o que que acontece? O governo, ele tinha como objetivo, ele queria, né, levar o desenvolvimento dessa região. E também o que? Levar brasileiros para a região norte. Por quê? Porque no início deste século era uma região até um pouco desabitada. E uma região desabitada corria o risco de ser invadida por outras nações. Então o governo, com o objetivo de levar pessoas para a região norte, para essas regiões desabitadas da região norte, desenvolveu diversas ações, né? O primeiro foi a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que se chama, através da sigla, né, SUFRAMA, que foi criada lá em 1967. Para quê? Para promover o desenvolvimento econômico da região norte. Ou seja, o governo ele ofereceu o quê? Ofereceu incentivos fiscais, né? Ou seja, retirou cobrança de impostos para que indústrias se instalassem nas regiões norte, né? Ou em Manaus, ou em Belém, ou em Porto Velho, ou em Rio Branco. Ou seja, as indústrias não teria cobrança de impostos ou cobrança de impostos reduzido, né? E ela poderia, caso ela desejasse instalar nessas regiões. Tanto que foi um sucesso. Centenas de empresas se instalaram ali na região norte do Brasil, né? Sendo Manaus o destaque, né? Se destacando ali em grande quantidade de indústrias. Então, grande parte dos produtos eletrônicos, por exemplo, o celular que você está utilizando para assistir essa videoaula ou o computador, deve ter algum componente, com certeza vai ter algum componente que foi produzido lá na Zona Franca de Manaus. Tanto que a gente vê aqui uma área industrial da Zona Franca. Essas indústrias aqui tiveram incentivos do governo, como a redução de impostos, para poder se instalarem aí. Veio muitas pessoas para Manaus. Por exemplo, como ela se destacou, como veio muitas pessoas para Manaus, a cidade acabou crescendo de forma rápida e desordenada, o que fez surgir muitas periferias, como a gente vê nessas imagens aqui. São uma das consequências desse crescimento desordenado. E o governo também, o que ele fez? Ele promoveu o quê? A integração. Porque a região norte, a região de floresta, não era integrada, e até 1950 não era totalmente integrado ao restante do Brasil. Então, ali, a partir da década de 50, o governo começou a tomar algumas medidas para integrar a região norte ao restante do Brasil, né? Principalmente na construção de estradas. A gente vê aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, construção de estradas, né? Com o objetivo de integrar as capitais e as principais
cidades da região norte do Brasil e fazer com que as pessoas se mudem para essa região para não ficar desabitada. Tanto que o governo ele criou alguns projetos, né, como por exemplo a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é um órgão público, uma instituição pública, responsável por desenvolver projetos de desenvolvimento, né, da Amazônia, fazer com que a Amazônia se torne uma região mais desenvolvida. Também como a criação ali da SUFRAMA, né, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, como eu falei nos slides anteriores. A criação também do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tinha como objetivo de, através de terras públicas, redistribuir para a população, e redistribuindo para a população se mudaria, né, migraria para a região norte. Também a criação do Banco da Amazônia, com o objetivo de oferecer ou fornecer financiamento financeiro para as pessoas, para que elas consigam, né, viver e se desenvolver aqui na região norte do Brasil. Tanto que o Banco da Amazônia a gente só vê aqui nos estados da região norte. Ele é um banco público brasileiro, do governo brasileiro, criado especificamente para oferecer, né, financeiramente o desenvolvimento para essa região. Ou teve outras obras, né? Fizeram muitas obras. Temos obras estruturais, como duas se destacam, né? Perdão, três se destacam: a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém e a Porto Velho Manaus. Também empreendimentos, né, agropecuários de minerais, porque a região norte também é muito rica em minério. Então aqui nós temos o projeto Carajás, que fica ali no estado do Pará, próximo a Belém, né, de um projeto, né, uma indústria de extração de minérios, de minerais. Tanto que aqui, ó, nós também vemos aqui, ó, empreendimentos agropecuários, como por exemplo o projeto Jari Celulose, né, que utiliza árvores, né, para a produção de celulose, e construção também de grandes hidrelétricas, como as usinas hidrelétricas de Tucuruí e a Balbina, fora outras usinas hidrelétricas que nós já temos aqui na nossa região. Vamos falar um pouquinho da vegetação? Primeiramente, quero que vocês observem esse mapa. Vocês podem perceber que, por exemplo, ó, a floresta amazônica, que é esse verdinho aqui, ó, ela integra a maior parte do território da região norte. Seguido ali, ó, por exemplo, do Cerrado. Aqui, ó, áreas de Cerrado. Aqui, ó, áreas de Cerrado. Né? Cerrado. Nós temos regiões dos campos, ó. Regiões de campos, principalmente aqui. Temos também a vegetação litorânea, que é nessa região aqui. O texto vai dizer que essa parte do país ainda possui grandes áreas de florestas preservadas, e onde podemos encontrar coberturas vegetais bastante heterogêneas, bastante diversificadas também. Como, por exemplo, a gente encontra cerrado, a gente encontra campos, a gente encontra vegetação litorânea, mas lembrando, a principal dela é a floresta amazônica, que ocupa aproximadamente ali 80% da região norte. Então, aqui nós temos algumas características de outras vegetações, né? Por exemplo, aqui, ó, os campos de cerrado, no Jalapão, no estado do Tocantins. Os campos limpos, né, próximo a Boa Vista, no estado de Roraima. E a vegetação litorânea, essa aqui é a Praia de Marieta, né, no município de Maracanã, no Pará. Então, além da floresta amazônica, tem uma diversidade de vegetação. Tanto que a vegetação amazônica, como é o destaque, se vocês olharem, por exemplo, a floresta amazônica, vocês vão ver assim, parece homogênea. Como assim homogênea? Parece tudo igual, né, a floresta. Porém, a floresta amazônica, ela modifica-se conforme o relevo, né? A floresta amazônica ela é estruturada da seguinte forma. Ela é formada assim por mata de igapó, que são áreas de floresta que são inundáveis, que estão inundadas e ficam inundadas o ano inteiro, certo? Tem as matas de várzea. Essas matas de várzea são matas que elas, no período da seca,
elas não ficam alagadas, mas no período da cheia, das chuvas, elas ficam completamente alagadas. E tem a mata de terra firme, que é independente do ano, né, se é período de chuva ou período de seca, elas não vai alagar. Então a Amazônia ela tem essa formação de relevo, né? Tem a floresta de mata de igapó, tem a floresta de mata de várzea, tem a floresta de mata de terra firme, certo? Seguindo aqui, ó, nós temos algum exemplo, ó, mata de igapó, mata de várzea, essa aqui já está no período das cheias, né? E tem a mata de terra firme. Vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo mineral na região norte. A região norte abriga uma das maiores reservas minerais do planeta. Os projetos de extração de minérios, sem dúvida, foram os que mais atraíram investimentos de outros países interessados na compra de matéria-prima para essa região. E além de poder explorar os recursos naturais, o recurso natural, as empresas investidoras recebem do governo brasileiro o compromisso da construção de toda uma infraestrutura para instalação e exploração desses minérios em todo o território nacional, como hidrelétricas, rodovias e ferrovias. A região norte, como eu falei bem aqui, ela abriga ali uma das maiores reservas de minérios, de minerais, por exemplo, bauxita, tório, tungstênio, nióbio, calcário, níquel, ouro, petróleo e gás, chumbo, manganês, ferro, prata, cobre, cromo, diamante, cassiterita. Então está distribuído em praticamente todos os estados da região norte, Só não é identificado aqui no estado do Acre, mas em todos os outros é identificado pelo menos algum mineral próprio para a exploração. Então aqui nós temos, por exemplo, uma máquina britadora de ferro, uma mina na região do Carajás, no Pará. O porto para embarque de bauxita também, no Pará, no município de Trombetas. E o extrativismo vegetal. Nós vimos o extrativismo mineral, agora nós vamos ver sobre o extrativismo vegetal. Já o extrativismo vegetal é o que? É a coleta de frutos ou raízes, E assim, para subsistência do ser humano, para o homem sobreviver. Então tem muitas pessoas que vivem do extrativismo vegetal, Então a gente vê aqui, ó, que o extrativismo vegetal está presente em toda a região norte. Então aquele açaí que você está tomando, que você toma no final de semana, ele foi extraído de alguma região da Amazônia. Existem pessoas que se alimentam, o café da manhã é açaí. Ele entra na floresta, extrai o fruto do açaí, prepara e consome o açaí. Esse processo de ir buscar o alimento se chama extrativismo vegetal. Tanto que o que se destaca na floresta amazônica é a extração de madeira, extração de cupuaçu, o açaí, a quina, o jamborandi, a copaíba, o látex, a castanha do Pará, a piaçava e a malva, que são usados ali na fabricação de fibras, e a sorva e a balata, que são plantas usadas na fabricação de gomas não elásticas. Aqui a gente pode ver, por exemplo, nessa foto, ó, um rapaz, um homem, já foi lá, extraiu o açaí e agora está preparando ele para o consumo. Se a gente analisar, por exemplo, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho do relevo da floresta amazônica, principalmente da região norte, porque a floresta amazônica é a principal característica da região norte, O relevo dessa região é composto em sua maior parte por terrenos com pequena declividade, sendo formado por depressões, planaltos e planícies. Então nós não encontramos montanhas na região norte do Brasil. A gente vai ver regiões com pouca declividade, com uma pequena declividade. Não vamos ver grandes conjuntos de morros, vários morros, mares de morros, não. São regiões de áreas planas com pequenas declividades, pequenas subidas e descidas. Nesse mapa aqui, ó, a gente vê, ó, olha só, as depressões. Ó, as depressões ocupam a maior parte da Amazônia, que é esse amarelinho aqui. Ó.
né? Seguido ali, ó, que se destaca também, ó, são os planaltos, né? Em vermelho, ó. Temos as planícies. E o que mais chama atenção é que as planícies, ó, elas sempre margeiam os rios. Aonde tem planície aqui tem rios de grande porte. E a hidrografia, né? A bacia hidrográfica do Amazonas e do Tocantins são as principais, né? Então aqui nós temos a bacia hidrográfica do Amazonas, que é esse verde, e a do Tocantins Araguaia é esses dois rosinhas aqui, ó. É o que se destaca na região norte. A região norte é formada por essas duas bacias. E esses três rios, que é o Amazonas, o Tocantins e o Araguaia, eles se destacam, né, devido ao seu grande volume, o seu tamanho, a sua extensão, né? E até o texto vai dizer aqui, ó, que olha só, o principal rio da região norte, né, é o Amazonas. O mesmo é o maior do mundo em extensão e volume, certo? Então ele tem ali o rio Amazonas, que ele começa mais ou menos aqui, né? Mas assim, a gente pode dizer assim que o rio Amazonas ele vai surgir aqui, ó, basicamente, onde eu estou riscando aqui, ó. Nessa região aqui, ele vai surgir ali, a nascente dele fica no Peru, né? E ele tem a maior extensão e volume, cerca de 6.571 quilômetros. Ele percorre e drena as águas de aproximadamente 7.000 afluentes, ou seja, mais de 7.000 rios, né, desaguam no rio Amazonas. Nós temos os principais rios, né, na região norte. O que mais se destaca ali é o rio Amazonas. Temos também o rio Madeira, que nasce ali na Bolívia e deságua no rio Amazonas. Temos o rio Tocantins. Professor, como que é o clima na região norte? O clima na região norte, predominante ali, é o equatorial úmido. É um clima quente e úmido, né? As temperaturas ali sempre ultrapassam os 27 graus Celsius. A região norte é uma região quente, né? E tem altos índices de pluviosidade. Professor, o que seria esse altos índices de pluviosidade para a região norte? Chuva. Então chove bastante. Existem regiões da floresta amazônica que não importa o dia do ano, chove todos os dias. Não importa a época do ano, na verdade, né? Chove todos os dias. Ok? Então, assim, tanto que na região norte a gente não vê as 4 estações do ano bem definidas, que é primavera, verão, outono e inverno. A gente vai ver mais o verão, né? E um pouquinho do inverno, certo? Então aqui a gente vê aqui, ó, mapa de precipitação, mapa de chuva no Brasil. A gente pode ver assim, quanto mais escuro a cor, mais chuva ocorre durante o ano. A gente vê aqui, ó, a região norte, ó. Região norte, ó, se destaca como a região que ocorre maior quantidade de chuva. Já que em relação aos tipos climáticos, ó, a gente sabe que é uma região quente e úmida, né? Uma região quente e úmida. Ela é praticamente totalmente, em grande parte, né, tropical, né? Tropical de savana e tropical de monção, né? Que varia ali conforme a época do ano, né? Períodos quentes e períodos frios. Seguindo aqui já para os finais, quero trazer alguns indicadores econômicos para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Tentei resumir ao máximo, acabou ficando um pouquinho grande. A população da região norte, praticamente em todos os estados da região norte, dos 7 estados da região norte, a população que vive na cidade predomina. A gente for analisar aqui, ó, a população total. Vamos começar aqui pela população total. A gente vê, por exemplo, que o estado do Amazonas, olha lá, ó, a população total do estado do Amazonas, quase 3 milhões de habitantes. O estado do Pará é o estado mais populoso, ó, certo? Seguindo ali, ó, por Rondônia. Sendo que
por exemplo, Rondônia aqui, ó, dos 1.379.884 mil pessoas, desse 1 milhão e pouquinho, vivem na cidade, que é 64,1%, né? Sendo que 495 mil vive no campo, certo? Se a gente for analisar aqui, ó, em todos os estados, a população predominante vive nas cidades, né? O estado onde a maior parte da população vive na cidade, ó, é aqui, ó, no Amapá, né? Só 11% vive na zona rural, né? E as expansões da cidade vêm pressionando o quê? Vem destruindo a floresta amazônica, criando periferias, porque a cidade tem crescido de forma desordenada, o que faz com que, né, não haja uma estrutura como água, água encanada, energia elétrica, né, ruas para as pessoas. Então, assim, as condições de vida das pessoas, né, acaba ficando muito difícil. A taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais nessa região aumentou de 87% em 2004 para 91,5% em 2016. Houve um avanço, como a gente viu, né? Ou seja, a maior parte da população está se alfabetizando, né? É alfabetizado, sabe ler e escrever, né? Mas o ritmo ainda é considerado lento. A expectativa de vida das pessoas na região norte também é de 72 anos, em geral. Então, a média de vida das pessoas é 72 anos. Claro que existem exceções, pessoas podem passar dessa idade, mas a expectativa média de vida é 72 anos. E a taxa de mortalidade infantil é acima da média nacional, ficando em 17%. Então, podemos dizer que de todas as crianças que nascem na região norte, de 100%, 17% morrem antes de completar um ano. Então, a taxa de mortalidade infantil é muito baixa. Perdão, é muito alta, muito alta. Então, e o governo tem que desenvolver políticas públicas para diminuir, né, essa taxa de mortalidade infantil, que é o quê? Investindo em saúde, investindo em estrutura das cidades, saneamento básico, né, emprego também, para que as famílias tenham renda, né, então, educação também é importante, e tudo isso influencia na taxa de mortalidade infantil. Pessoal, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Ficou um pouquinho longo a nossa aula de hoje, mas assim, eu precisava explicar esse conteúdo certinho para vocês. Se vocês ficarem em dúvidas, entre em contato comigo, estou à disposição. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato mesmo comigo pelo WhatsApp. Beleza? Até mais.